Irmãos, nós temos hoje a alegria de receber aqui o primeiro vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Isso é uma honra, viu? Isso é uma honra, não é para toda a igreja que o vice-presidente vai, não. Então, hoje pela manhã, eu tive a alegria de ouvir uma mensagem maravilhosa em um dos textos que eu amo, que gosto muito, o texto de Elias, e fui muito abençoado com a sua palavra. Quero convidar aqui o pastor Heber Aleixo, que vem aqui. Pastor Heber Aleixo, ele é diretor executivo da Life Shape, uma organização que faz treinamento com líderes, homens, no mundo todo. E ele é o diretor executivo da Life Shape no Brasil. Também ele é pastor da Igreja Batista Vida, ali em Brasília. E ele foi eleito agora em Foz do Iguaçu, primeiro vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Então, quando ele pregou hoje de manhã, fui abençoado. Aí eu perguntei para ele assim, você vai pregar onde hoje à noite? Ele disse, não vou pregar, porque ele veio trabalhar, trabalhou o dia todo. Agora era para ele ir para o hotel descansar. Mas eu falei, não vou perder a oportunidade, não. Aí eu tomei a liberdade de convidá-lo, trazer uma palavra ao nosso coração. Tem muita gente nos vendo ali pela internet, e que Deus possa usá-lo como tem usado nesse Brasil todo. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Fique à vontade nesse momento. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estar com os irmãos aqui nessa noite, bom estar com o pastor Ilquias, a quem a gente aprendeu a ter uma admiração muito grande, né? Eu vinha falando com o Michael, no carro agora, né, que é um grande desafio quando a gente encontra um pastor que tem tanto tempo na mesma igreja. Eu falo que ou o pastor é muito bom, ou a igreja é muito misericordiosa, né? Aqui, nesse caso, a gente pode falar que foi as duas coisas, né? Mas é um desafio e algo que inspira o nosso coração. Eu trago um abraço da nossa convenção, mas eu queria trazer também um agradecimento a essa igreja. Eu estou agora lá na diretoria da convenção, o privilégio de servir nesse tempo, segunda vez que eu estou tendo esse privilégio, e eu sei o desafio que é para uma igreja ter um membro ou um pastor na diretoria. Como presidente, então, é um grande desafio. E pastor Ilquias pode ser marcado, talvez, pelo presidente que mais passou em alguns estados. Estados onde geralmente eram esquecidos, estados onde geralmente ninguém gosta de ir, estados onde geralmente as pessoas são deixadas meio de lado, escanteadas. O pastor Ilquias teve esse coração gracioso, esse coração amoroso de realmente ser o presidente dos batistas brasileiros, né? Não só de um lugar, não só de um grupo, mas a gente pode dizer que teve um presidente que pastoreou e presidiu os batistas brasileiros. Então, quero, em nome da nossa diretoria, trazer um abraço, trazer um pedido de agradecimento, não só ao pastor Ilquias, mas a essa igreja também. A gente sabe que para os irmãos não deve ter sido tão fácil deixar o pastor aí nesses últimos 2 anos, e foi um presidente ativo que desenvolveu grandes mudanças na nossa denominação. Nós estamos experimentando um tempo muito bom como denominação, em grande parte por esse coração pacificador, esse coração agregador, esse pastor que consegue ver as coisas boas em todo mundo, né? Eu acho que o pastor Ilquias traz isso no seu coração. Então fica uma palavra de gratidão da nossa diretoria, fica dos batistas brasileiros a essa igreja, por ter nos servido o pastor dos irmãos e servindo também a nossa denominação, servindo assim o reino de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu tenho me desafiado nesses últimos tempos a pregar em textos conhecidos. Aqueles textos assim que eu e você conhecemos, que as nossas crianças conhecem, aqueles textos assim que a gente lá no Ministério Infantil, certamente a gente desenhou alguma história, a gente procurou de alguma forma colocar no coração, inculcar no coração das nossas crianças aquelas histórias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e aqui conta a história de Eliseu ajudando, ou servindo, ou sendo bênção na vida de uma viúva pobre. Eu acho interessante esses textos aqui, porque a gente lê e já fala, eu conheço a história. Eu tenho um filho de 10 anos de idade, e a gente está no desafio agora dele fazer a primeira leitura anual da Bíblia. A primeira leitura que eu fiz foi aos 9 anos de idade.
Eu entreguei minha vida a Cristo Jesus aos 8 anos de idade, e numa assembleia da nossa igreja, então, teve aquela profissão de fé que a gente é tomado para o batismo. E um irmão, né, já falecido, que Deus o tenha em um bom lugar, levantou e falou assim: eu sou contrário ao batismo dele, ele é muito novo. Mas com muita consciência de que eu estava realmente com a minha vida entregue a Cristo Jesus. O pastor, então, ali que me acompanhou, o pastor Vilas, falou assim: esse jovem, ele é um crente, ele, apesar da idade, tem dado testemunho de fé. E o irmão falou assim: mas eu queria votar ao contrário. Naquele batismo, tinha umas 20 pessoas batizando. E eu lembro que os 19 foram e eu fiquei. E eu fui reprovado por causa da minha idade, foi muito novo. E aí o pastor meu falou assim: olha, esse ano a gente vai fazer um negócio diferente. Você vai ler a Bíblia durante esse ano. E aí todas as suas dúvidas você vai escrever num caderno. Então você vai vir para os embaixadores do rei no sábado. Após os embaixadores do rei, você vai passar no meu gabinete. Era o ensaio do coral, a esposa dele era ministra de música, ele sempre estava no gabinete. E nós vamos conversar sobre as suas dúvidas na semana. E aí no final desse ano você vai ter lido a Bíblia toda. E a gente vai te batizar. E aí assim foi. Li a Bíblia todinha, escrevi no meu caderninho, tenho esse caderninho até hoje, com as minhas anotações, as minhas dúvidas e tal. No outro ano, o pastor falou assim: agora a gente vai batizá-lo. E aí eu vim na frente de novo. Aquele irmão, novamente, levantou a mão, e eu falei: de novo, é perseguição, né? E aí o pastor falou: meu irmão, pode baixar a mão, porque agora eu vou batizar. Eu sei que o irmão ainda não leu a Bíblia toda, mas ele já leu, né? E o irmão é batizado, e aí o pastor foi e me batizou. E aqui trouxe uma alegria muito grande no meu coração. Naquele tempo eu decidi sempre estar lendo a Bíblia. E a minha esposa é pior que eu, né? Ela já está com 3 leituras na minha frente. E aí ele vê a competição lá em casa e falou assim: agora eu também quero começar a ler. Ele está nessa primeira leitura. Só que esses dias ele chegou lá e falou assim: pai, eu vou pular essa parte aqui. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: porque essa parte aqui eu já conheço. Aí eu falei: não, mas a gente lê. Porque a gente ouve a história novamente, Deus pode falar alguma coisa no nosso coração. E ele falou: não, mas eu já conheço, eu te conto ela todinha. Aí ele começou a falar. Eu falei: olha, você perdeu isso aqui. O que você entendeu com isso aqui? Aí ele falou: não sei. Eu falei: então lê de novo. Aí ele foi ler. E geralmente a gente é assim. Quando a gente pega um texto como esse, a gente perde a beleza de tirar a vida dele. A gente esquece que isso aqui é palavra de Deus para nós. A gente esquece que quando a gente abre as Escrituras Sagradas, é Deus falando ao nosso coração. Eu gosto muito de Davi. Quando Davi disse que a palavra de Deus para ele era como favos de mel. Era algo doce aos ouvidos, pelo relacionamento que Davi tinha com Deus. Só que hoje é fácil eu olhar para a Bíblia e falar assim: ó, a Bíblia é como favo de mel, ela é doce, ela traz consolo ao coração da gente. Mas quando Davi fala isso, ele tinha os 5 primeiros livros ali, o Pentateuco. E eu fico pensando Davi lendo a Bíblia e falando assim: porque fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que casou fulano, que teve ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano, que gerou ciclano. E ele dizendo: nossa, mas a tua palavra é doce. Elas são como favos de mel, nela eu medito de dia e de noite. Pensa Davi falando isso. Mas ele conseguia encontrar beleza, porque tudo aqui é palavra de Deus, e se a palavra de Deus é bela, se a palavra de Deus traz vida ao nosso coração, se a palavra de Deus ela molda o nosso caráter, ela nos faz ser parecida com Cristo Jesus. Então eu quero de alguma forma que você abra o seu coração. Apesar de você certamente conhecer essa história, nós podemos tirar algumas verdades para nós aqui nessa noite. E a palavra de Deus assim nos diz: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe que ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus filhos como escravo. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga-me mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver com o que sobrar.
Que Deus ele aplique em nosso coração nessa noite a palavra dele lida. Amém? Quais os ensinamentos que nós podemos trazer para o nosso coração nessa noite a partir dessa história? Eu gosto de me precaver, de me prevenir diante de algumas situações. A primeira vez que eu li esse texto aqui, eu realmente recriminei muito esse homem aqui. Porque esse homem aqui parece ser um homem bom. A Bíblia diz que ele é um homem que servia ao Senhor. E quem está dizendo isso aqui é a mulher dele. Não é nenhuma outra pessoa, a não ser a esposa desse homem, que chega até o profeta Eliseu e diz: olha, você conhece o meu marido, você conheceu o meu marido. Ele era um homem temente ao Senhor, ele servia ao Senhor. Mas agora a nossa família está passando por uma situação difícil, a nossa família está passando por uma situação complicada. E aí eu começo a entender que homens de Deus, pessoas que servem ao Senhor, também enfrentam situações difíceis. O fato de nós estarmos servindo a Deus não quer dizer que nós não iremos enfrentar dias difíceis, que nós não iremos enfrentar os dias maus. Eu estava no encontro de quartetos, lá em Brasília, anualmente tem, e veio um quarteto do Chile, eu achei muito interessante. O principal ali do quarteto era ele e os seus 3 filhos. Ele falou assim: irmãos, quem aqui hoje passa por problemas, lutas, tem dificuldades? Quem está passando com um problema de saúde em casa, seja a questão do desemprego, a conversão de alguns parentes aqui, levante a mão que nós queremos orar por você. E várias pessoas levantaram a mão. E ele falou assim: irmãos, se preocupem não, isso vai passar. Daqui a pouco ele virou e falou assim: quem a vida está tudo boa? Está com dinheiro na conta, a família toda servindo ao Senhor, as coisas estão tranquilas, a saúde está boa, não tem nenhum problema passando, faz assim com a mão. Aí um grupo menor de pessoas, mas um grupo levantou a mão. E ele falou assim: preocupa não, vai passar, vai passar. E é verdade, Tem dia que nós estamos bem, mas tem dia que nós não estamos. Tem dia que parece que o mal bate à nossa porta. E tem dia que nós estamos experimentando só a paz, só a bonança, que a gente está experimentando só os dias felizes. Agora essa mulher aqui começa a enfrentar um dia mau. E o marido dela temente ao Senhor. E é o testemunho vindo de uma esposa. Não é a gente aqui da igreja que vê domingo após domingo, no culto de quarta-feira, que a gente chega aqui todo mundo de banho tomado, arrumado, bonito, que a gente está só cantando, que a gente olha e fala assim: nossa, aquele irmão ali é espiritual, aquela irmã ali é espiritual. Aí a gente chega em casa e fala assim: nossa, ele não é tão espiritual assim, porque eu conheço. Eu sei qual é meu coração, eu sei que não é tão espiritual. Eu tenho 3 filhos, gente. Tem dia que eu estou indo para a igreja e meus meninos estão lá atrás do carro assim, brigando. Já viu criança brigando? Que eles perturbam a vida da gente, a cabeça da gente, a alma da gente, o espírito da gente. Aí eu olho para trás e falo assim: menino, cala a boca, a gente tem que ir para a igreja, que não sei o quê, e dou aquela bronca tal, que não sei o quê. Mas aí a gente desce do carro. Aí eu faço aquela cara de pastor feliz, eu pego na mão da minha esposa, meus meninos vêm tudo com a Bíbliazinha na mão e a gente vai andando, e o pessoal fala assim: que família perfeita, né? Mas eles não sabem o problema que a gente estava lá dentro do carro. A gente aprendeu a chegar com a cara bonita na igreja. Meu pastor que me casou, me apresentou e me ordenou, está com 55 anos de ministério. E ele me ensinou um segredo. Ele falou assim: Heber, toda vez que você chamar alguém para falar sobre família, na hora que ele estiver falando sobre casamento, você fica olhando para a esposa dele. Porque pela cara dela, você vai saber se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. Gente, é batata, é verdade. Às vezes eu chamo alguém para falar de família assim, o cara: não, porque ele tem que tratar bem a esposa. Aí a mulher faz assim. Aí ele fala assim: não, porque os filhos e tal. E você olha para os filhos chegam daquela assustada assim, e você fala assim: esse caboclo está mentindo, não é isso tudo que ele está falando, não. Está falando só para pregar. Hoje eu aprendi um segredo. Quando eu vou pregar sobre família, ou eu pergunto para minha esposa antes: eu posso falar, mas geralmente eu não a levo, né? Porque eu fico pensando se alguém descobriu isso, está olhando para a cara dela também na hora que eu estou falando, né? Então a cara entrega, então a gente deixa ela em casa. Mas essa aqui não, essa aqui falou: meu marido é bom, e a gente está enfrentando luta. Eu poderia chegar aqui e falar assim: esse cara errou. Porque como um bom sacerdote do lar, como um bom homem de Deus, ele devia prover a sua família. Ele devia ter feito uma previdência. Ele devia ter guardado um dinheiro para que quando ele morresse, a sua família pudesse estar assistida. Porque tem mulher hoje que chora quando o marido morre, não é de tristeza porque perdeu o marido, é a dificuldade que ela vê que vai enfrentar agora com a vida. Se ela pudesse, ela ia ressuscitar um indivíduo só para matar de novo, pela raiva que fica no coração.
do que ele fez. E por um bom tempo eu olhei para esse homem aqui com esse olhar. Mas eu queria que a gente mudasse isso essa noite. Porque esse texto aqui me dá alguns ensinamentos. Quando a gente enfrenta crise, e nós vamos enfrentá-las, quando nós passamos por dificuldades, nós vamos passar. Quando a gente tiver que enfrentar as nossas lutas, e nós a enfrentaremos, um bom lugar para nós procurarmos são homens e mulheres de Deus. Aqui a gente ainda não tinha igreja como nós temos hoje. Aqui talvez, se fosse na nossa época, Eliseu seria o pastor de uma igreja. Ele estaria lá. E aquela mulher, na hora da sua luta, da sua dificuldade, do seu problema, ela chegar ao seguinte: olha, naquela igreja eu posso encontrar acolhida. Com aquele pastor, eu sei que ele vai ouvir o meu problema, talvez ele não vai conseguir solucionar, mas ele dará a direção. Eu posso procurar os irmãos daquela igreja, porque eles irão me apontar um caminho, e é isso aqui que ela faz. Diante da luta, diante da dificuldade, ela procura alguém que ama a Deus, e ela procura alguém que pode responder em nome de Deus. Geralmente, quando nós enfrentamos os nossos problemas, a primeira coisa que nós esquecemos é do Senhor. Geralmente, quando nós enfrentamos os nossos problemas, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar da igreja. Já olhou para algumas pessoas que somem? E a gente fala assim: o que foi? O que você nunca mais foi? Você sumiu. Aí ele fala assim: não, estou passando por alguns problemas. Eu estou passando por dificuldade. Gente, se a gente que está servindo ao Senhor, que a gente que tem essa certeza que Deus está ao nosso lado, que a gente tem a quem a gente clamar, suplicar, se o negócio está difícil aqui dentro, imagina longe do Senhor Jesus. Se o negócio está difícil aqui na vida da gente, imagina lá fora, aonde a gente não consegue ver sinais de esperança, onde a gente não consegue enxergar a vida, onde a gente não consegue enxergar Deus no mundo lá fora. E essa mulher aqui nos mostra um caminho diante da crise. Procure pessoas que amam a Deus. Diante da luta e diante da dificuldade, procure pessoas que terão uma palavra de Deus ao nosso coração, pessoas que irão fortalecer a nossa fé, pessoas que irão apontar o caminho para nós. Agora Eliseu olha para essa mulher e pergunta para ela: o que você tem em casa? Eu acho interessante a resposta dela. Porque ela diz o quê? Eu não tenho nada. Gente, esse negócio de eu não tenho nada, geralmente é a primeira resposta que a gente dá para tudo. Moisés, eu tenho uma grande missão para você. Senhor, eu não posso. Eu sou um homem pesado de língua. Jeremias, eu tenho uma missão para você. Senhor, eu não posso. Eu sou muito jovem. Mulher, o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Geralmente, quando Deus ele nos chama para algo, Ele requer algo de nós. Ele quer nos colocar para experimentar milagres a partir do que nós temos. Eu acho muito legal porque a gente tem um Deus que Ele pode fazer tudo a partir do nada, porque Ele é quem criou todas as coisas do nada, nada havia, foi Ele que trouxe tudo à existência. Pela palavra dEle, tudo foi formado e tudo foi criado. Então Ele não precisa de algo para criar, Ele não precisa de algo para mudar os problemas da nossa vida, Ele não precisa de algo para solucionar algumas crises que nós enfrentamos. Mas interessante que Ele nos deixa participar do processo, achando que nós estamos entrando com alguma coisa. E o profeta olha para a mulher e diz o seguinte: o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser o quê? Uma vasilha de azeite. Então não é que ela não tem nada, ela tem uma vasilha de azeite. Mas se a gente olhar um pouquinho mais fundo, essa mulher tem uma casa. Porque ela entra para onde? Para poder ver a multiplicação. Então a mulher que não tinha nada, ela já tem uma vasilha de azeite e ela já tem uma casa. Mas ela procura o profeta por quê? Porque estão querendo levar os seus filhos agora como escravos. Então alguém que não tinha nada, ela já tem azeite, ela já tem uma vasilha onde estava o azeite, ela já tem a sua casa e ela já tem filhos. Aquela mulher que não tinha nada, também tem um profeta a quem ela pode recorrer. Então ela já tem azeite, ela tem uma vasilha, ela tem uma casa, ela tem filhos, ela tem um profeta. Ela tem um homem de Deus a quem ela pode recorrer. E o profeta diz para ela buscar a ajuda dos seus vizinhos. Então se ela não tem nada, agora ela já tem vasilha, ela tem azeite, ela tem casa, ela tem filhos, ela tem profeta, ela tem uma igreja e ela tem vizinhos. Geralmente, quando Deus vai fazer algo sobre as nossas vidas ou algo em nossas vidas, Ele nos faz essa pergunta: o que você tem? E eu queria que a gente começasse a colocar diante de Deus as coisas que nós temos.
Talvez não são muitas coisas. Mas na perspectiva de Deus, o nosso olhar não precisa ser um olhar humano. Nós podemos olhar numa perspectiva espiritual, nós podemos olhar na perspectiva da fé, nós podemos olhar na perspectiva que servimos a um Deus que faz todas as coisas, que realiza todas as coisas a partir do nada, mas Ele tem nos dado muitas coisas. Vamos ser reais, vamos ser verdadeiros diante do Senhor. Deus tem nos dado mais do que nós merecemos. Deus tem nos dado mais do que nós precisamos. Talvez Ele não tenha nos dado tudo o que nós queremos, mas Ele tem nos dado aquilo que nós precisamos. Essa mulher chega diante do profeta, e o profeta faz um desafio a ela. Eu vou ajudar. Então você vai pegar agora os seus filhos, você vai entrar dentro da sua casa, e você vai começar a experimentar um milagre. Peça vasilhas aos seus vizinhos. Gente, aqui para mim tem um grande desafio aqui nesse texto. É a gente entender a importância dos relacionamentos. Eu fico pensando se essa mulher não fosse uma boa vizinha. Batendo na porta da casa e falando assim, olha, eu estou precisando de uma ajuda. Ajuda para você. Você nunca me deu um bom dia. Você nunca me deu uma boa tarde. Você passa por nós, você vira o rosto, agora você vem aqui pedir ajuda. Pedir uma vasilha é ruim. Que eu vou te emprestar uma vasilha? Já pensou se essa mulher é assim? Eu vim de família meio pobre, né? A gente não era rico, não era assim, pobre de maré desci, né? Igual minha avó falava, mas a gente tinha pouco. Geralmente, pobre muda muito, né? Eu lembro que quando eu casei aos 25 anos de idade, eu tinha mudado 18 vezes aos 25 anos de idade. A minha mãe dizia que era bom que a gente sempre estava de casa nova. Hoje não, eu entendo, né? Que a casa nova não era tanto assim, não. E a gente mudava, e como é que é a mudança do pobre? Não sei se você já reparou como é que é a mudança de pobre. A mudança do pobre geralmente é feita de noite. Porque vem de caminhão aberto, e a mudança é feia de todo mundo, mas a mudança do pobre é mais feia, porque não vem na caixa guardada, a gente joga tudo em cima do caminhão. E a minha mãe fazia o seguinte, ela largava eu e minhas irmãs na casa, para a gente poder limpar tudo. Ela ia com meu tio, geralmente, para a nossa casa que a gente morava, para desmontar as coisas. Aquela noite, aquele caminhãozinho, no final da noite vinha, a gente desmontava todas as coisas. Geralmente, no primeiro dia, você monta o quarto e a cozinha, que é para você ter o fogão para cozinhar e a cama para dormir. Aí, no outro dia, você termina de arrumar a bagunça. Mas eu lembro que minha mãe largava eu e minhas irmãs para a gente lavar a casa. E um dia, a gente estava lá lavando a casa e bateu um cara no portão. E ele falou assim, moço, tem como você me arrumar um pouco de comida? Eu falei assim, meu amigo, a gente está sem comida, a gente está sem nada aqui em casa agora. A gente vai mudar para cá hoje, minha mãe deixou eu e minhas irmãs aqui, a gente está lavando as coisas todas aqui, e a gente não tem comida ainda aqui não. Minha mãe vai trazer o almoço para a gente. Aí eu falei assim, então tá bom. Me dá um pouco de água. Aí eu falei assim, rapaz, a gente ainda não trouxe água. Para não falar que tem água, a gente tem a torneira aqui, que tem a mangueira, se você quiser tomar água na mangueira, porque é onde a gente está tomando. Ele, água da mangueira, foi água da mangueira. Ele falou, água da mangueira eu não tomo. Aí eu falei assim, mas dá para você me dar um pouquinho de dinheiro, então, para eu comprar alguma coisa? Eu falei assim, moço, também não tem dinheiro. Aí ele falou assim, você não tem comida, não tem água, não tem dinheiro, bora sair para pedir mais eu. Né? E assim, a gente é assim. Mas eu lembro que uma das casas que a gente morava uma família nos fundos. E essa família era da nossa igreja. Mas essa mulher dessa família, ela tinha um olho muito grande. Ela arrumava confusão com todos os vizinhos. Com todo mundo, era luta. Ninguém gostava daquela família. Principalmente daquela mulher. Ela tinha, já viu aquele vizinho que tem o olhar da inveja? Lá em Brasília a gente fala que é o olhar de seca a pimenteira. O olhar dela secava a pimenteira. Meu pastor tinha 2 canarinhos. Bonitinhos canarinhos. Aquela mulher um dia falou assim para o pastor, falou, pastor, esses canarinhos seus cantam muito bem. Cantam muito bonito. No outro dia, o pescoço do canarinho caiu, a cabeça do canarinho caiu, morreu. O olhar da inveja. A Bíblia diz que contra a guerra o Senhor estabelece a paz, mas contra a inveja, quem subsistirá? Eu gosto de cozinhar. Eu fiz um bolo uma vez, uma tarde, para poder comer com a minha mãe e minhas irmãs. Ela passou na janela, as irmãs aqui que sabem cozinhar sabem disso, o bolo não sola depois de assado, ele sola quando está no forno. Eu coloquei aquele bolo bonito, assim em cima da mesa, fazia garrafinha de café, sou filho de mineiro, aquele negócio todo, um pedacinho de queijo. Ela passou, olhou, Davi, falou assim, que bolo bonito. E passou. À tarde, quando a minha mãe chegou,
Ela foi olhar, o bolo estava solado. Minha mãe falou assim, meu bolo ficou solado. Eu falei, não ficou? Ficou. Aí eu lembrei, foi a mulher que olhou para o meu bolo, o bolo solou. Na nossa dinâmica dos relacionamentos, a gente é daqueles que onde a gente chega, a gente ministra paz, ou aonde a gente chega aos ambientes de guerra? Nos lugares aonde a gente chega com a gente, a presença de Jesus, chega vida, chega abundância, chega prosperidade, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com vida. Isso tem chegado nos lugares que nós chegamos, ou aonde a gente chega, a gente tem causado só tribulação. Porque o grande desafio dessa mulher agora é porque para realizar o milagre, para ela conseguir ter condições agora de suprir as necessidades da sua família, ela dependia de outras pessoas, e aqui no caso os vizinhos. Nós precisamos entender que nós precisamos construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos de vida, relacionamentos que abençoam, os lugares aonde nós chegamos. As pessoas têm que nos conhecer, não pela guerra, mas porque nós somos agentes de paz. Mas agora aqui vem um outro desafio. Que a gente precisa aplicar isso no nosso coração. Porque aquela mulher ali, ela recebe a bênção do Senhor. Eu não quero falar aqui sobre a bênção do Senhor, porque a gente conhece essa história. Deus, Ele sempre dará mais do que nós precisamos. É isso aqui que acontece. Deus sempre nos dará a oportunidade de experimentar os milagres de forma que nós não conseguiremos compreender. Deus sempre vai olhar a nossa necessidade e nos dará uma resposta. Eu tenho um testemunho de vida assim incrível. A minha avó, ela perdeu meu marido, meu avô muito novo, ela perdeu o seu marido. Ela estava muito nova. Meu avô morreu de cistossomose com 40 e poucos anos de idade. Mas ele deixou minha avó com 9 filhos. Minha avó sai do interior de Minas Gerais, vem para o Espírito Santo, morar numa comunidade carente, e chega naquele momento assim de muita fome, muita tristeza na família, aquela questão toda. A minha avó já não estava mais com condições de alimentar a família. E ela conta uma história que passou 5 dias, e ela não estava comendo nada, ela já tinha cozinhado pedra na água, e dado água morna para os meninos, para eles sentirem um gosto pelo menos da pedra, para a água ter algum sabor. E ela falou assim que os meninos já estavam para morrer. E ela perfilou os meninos um do lado do outro, os meninos minha mãe, meus tios ali, todos ali deitados, um do lado do outro, já enfraquecidos, e ela deitou e ela falou assim, agora nós vamos aguardar a morte. E a oração dela era para que eles pudessem dormir e morrer com fome. Quando pensa que não, alguém bate na porta. Quem bate na porta? Pastor Nilson do Amaral Fanini. Pastor, então, da primeira igreja batista de Vitória, naquela época. E ele fala assim, olha, Deus me mandou vir aqui e trazer comida para vocês. E diz que ele abre o porta-mala do carro e começa a descer muita comida. Era comida que estava para alimentar a família mais de um mês. E ele fala assim, olha, eu não conheço você, mas eu queria ouvir a sua história. E a minha avó pega e conta toda a história. E a minha avó, então, depois de contar a história, o pastor Nilson do Amaral Fanini olha com graça e misericórdia para ela e diz, olha, eu vou arrumar um trabalho para a senhora. Eu estou precisando de uma zeladora lá na primeira igreja batista. A senhora vai para lá, porque lá tem uma casa, lá a senhora vai poder comer, os meninos vão estar lá. E ele leva a minha avó, então, para ser zeladora da primeira igreja batista de Vitória. A minha avó tinha uma paixão pelo pastor Nilson do Amaral Fanini. Em 2009, eu fui ordenado. Em 2008, eu vou pregar num acampamento. Quando eu olho, quem está sentado naquele acampamento? Pastor Nilson do Amaral Fanini. E eu fui lá naquele homem. E eu falei, pastor Nilson, o senhor não me conhece. Mas o senhor um dia olhou para uma senhora, depois de ter ouvido a voz de Deus e matado a fome de uma família, e só deu emprego para uma mulher. E essa mulher era minha avó. E hoje, 50 anos depois, 60 anos quase depois, eu vou ser ordenado agora ao ministério pastoral, porque um dia lá atrás, um homem de Deus ouviu o chamado de Deus e deu resposta a uma mulher que sofria dificuldade. E aí eu tive a alegria de ter o pastor Nilson do Amaral Fanini na minha ordenação em 2009. Esse ano, eu tive o privilégio de pregar nos 120 anos da primeira igreja batista de Vitória. A igreja que a minha avó foi zeladora. Aquela igreja que, de alguma forma, foi a resposta de Deus a uma viúva pobre que estava para perder os seus filhos. E Deus multiplicou o azeite da viúva. A gente sabe que Deus faz esses milagres. Mas eu queria terminar aqui com a gente colocando simplesmente um ponto no nosso coração.
Porque lá no início eu vim aqui repreendendo esse homem por não deixar a sua família bem. Mas sabe o que eu aprendo na vida desse homem? São os valores espirituais. Porque talvez aquele homem podia guardar muito dinheiro. Aquele homem podia guardar as coisas que o mundo tem colocado para nós, porque a gente quer viver a dimensão do céu aqui. A gente cantou aqui, céu, lindo céu. Mas parece que a gente quer viver esse céu, lindo céu aqui. A gente quer guardar os nossos tesouros para esse mundo, para essa terra. Nós somos pessoas que não queremos mais abençoar outras pessoas. Mas esse homem procurou o caminho certo. Ele serviu ao Senhor. Ele gastou o que ele tinha servindo ao Senhor. Ele gastou o que tinha de mais principal na sua vida, que era a sua própria vida, servindo ao Senhor. E Deus guardou a sua família no tempo oportuno, no tempo necessário. Deus proveu o que a família precisava. Lá em Brasília a gente teve um pastor falecido agora, pastor Sóstenes Apolo. Pastor da Assembleia de Deus, da L2. Aquele homem pastoreou aquela igreja. E no tempo de construção da igreja, foi a época que ele aposentou. E ele pegou o dinheiro da aposentadoria dele e falou assim, eu quero doar o dinheiro da minha aposentadoria para a construção da igreja. A igreja todinha, pastor, você está doido. É o dinheiro da sua aposentadoria, como é que você vai fazer isso? Ele falou, meus irmãos, o que eu tinha de mais sagrado, de mais precioso, que foi a minha vida, a vida da minha família, ela foi toda depositada aqui, diante do Senhor. Deus nos supriu em tudo, e Ele há de continuar nos suprindo. Eu não estou preocupado com isso. E colocou. Pastoreei uma igreja Batista Esperança, lá em Brasília. 46 irmãos, pedreiros, marceneiros, na construção de Brasília, que ali chegaram, pobres, que chegaram em Brasília, muitos deles vindo do Nordeste, no pau de arara, sem nada. Decidiram, movidos por Deus, 46 irmãos, construir um templo que cabe mais de 1.000 pessoas. Tijolo dobrado, parede grossa. Eu olhava aquela obra assim, eu falava assim, coisa maluca. Como que esses irmãos lá atrás fizeram isso? Irmão Augustinho, homem simples de Deus, sempre sentadinho assim no canto. Ele olhava assim, pastor, aqui foi a vida nossa. E aí eu perguntei um dia para ele, conta o testemunho, como é que foi essa construção? Ele falou assim, pastor, eu estava com dinheiro para poder construir um banheiro na nossa casa, porque o nosso banheiro era de madeira. Era aquele buraquinho no chão, tomando banho de água fria. Juntei um dinheiro para construir o banheiro. E aí, quando pensa que não, começa a obra. E aí eu olhei e falei assim, quer saber, eu vou deixar o banheiro para depois, porque melhor agora a gente construir, investir na casa de Deus. E eu vim aqui e dei o dinheiro. E outros irmãos aqui fizeram a mesma coisa. Eu lembro do irmão aqui que tinha comprado um fusquinha, vendeu um fusquinha e colocou aqui na obra. Eu lembro do irmão que comprou uma televisão, ele decidiu ficar sem televisão em casa e colocou o dinheiro aqui. Quando a gente viu que não, a gente estava com esse prédio aqui construído. Com esse tempo construído. E eu falei, e o banheiro? Ele falou assim, pastor, eu ia construir um banheiro. Tempos depois, Deus me deu, foi uma casa. O melhor investimento que eu fiz foi colocar o dinheiro aqui, nas mãos do Senhor. De entender que aquilo que a gente tem é dele. Não é parte não, pastor, é tudo que é do Senhor. A gente vai fazer a obra agora, o Senhor já deu? Aí eu falo assim, não na mesma fé do irmão, mas a gente está dando, está aprendendo. A gente precisa olhar para esse homem aqui, não como alguém que não proveu a sua família, mas como alguém que ensinou valores espirituais eternos à sua esposa e aos seus filhos. Eu pude chegar numa igreja 120 anos depois e dizer, olha, essa igreja aqui foi canal de bênção na vida de uma família. Esses meninos aqui vão poder crescer e dizer, olha, nós tivemos uma experiência incrível de um Deus que nos supriu na nossa necessidade. De um Deus que ouviu as nossas orações e o nosso clamor no dia da dificuldade. Eles vão poder olhar para uma igreja e para um profeta e dizer, olha, nós podemos buscar os homens de Deus e nós podemos buscar a igreja de Cristo Jesus, porque eles têm a resposta para as aflições do nosso coração e da nossa alma. Gente, as pessoas precisam vir até aqui e ver que a gente acredita naquilo que a gente fala. As pessoas precisam chegar aqui e ver que nós não somente cantamos sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre os milagres de Deus, mas que nós temos vivenciado os milagres de Deus, que nós temos experimentado da provisão do Senhor, que nós temos experimentado do sobrenatural de Deus. Eu quero terminar aqui contando uma história. Eu tenho um primo, parece que nem a história é batista, porque a gente que é batista, a gente não gosta muito desses negócios de milagres, essas coisas assim, sobrenatural não.
Mas eu brinco que eu sou a 5ª geração de batista da minha família, então posso falar. Pode ter alguém tão batista como eu, mais batista do que eu acho difícil. Eu fui predestinado a ser batista. Eu gosto desse negócio. Eu tenho um primo que está trabalhando num país fechado. Uma menina entrega a vida a Jesus. E como ela entrega a vida a Cristo Jesus, ela sonha. Ela sonha. Jesus aparece para ela. E ela então acessa, por um e-mail, uma família. E pergunta quem é Jesus. E pede para aquela família compartilhar de Jesus com ela. E aquela família começa a compartilhar. Caminhada de fé de mais de 6 meses. E aquela menina, então, entendendo tudo sobre Cristo, ela diz, olha, Jesus batizou, eu também quero batizar. Só que o negócio lá é mais sério. Aquela família ali vira e diz o seguinte, olha, a Bíblia diz que você precisa confessar Cristo Jesus diante de Deus, mas também diante dos homens. Então você precisa agora chamar a sua família e dizer que você é uma crente em Cristo Jesus, que você vai descer as águas. Aquela menina olha e fala assim, mas se eu fizer isso, eles vão me matar. Aí o pessoal fala, mas é necessário você dizer. Ela reúne a família na sala da casa dela e fala assim, olha, eu entreguei minha vida a Cristo Jesus, eu vou descer as águas do batismo porque eu quero ser como Jesus. O pai daquela menina vira e fala, olha, você é uma vergonha para a nossa família. Você vai envergonhar a nossa família, nós vamos ser colocados para fora do nosso clã. Pega aquela menina, prende ela num quarto e fala, nós agora vamos deliberar sobre a sua vida, e chama os irmãos. E fala assim, olha, minha filha agora está dizendo que entregou a vida a Jesus, que vai batizar, o que a gente faz? O irmão vira e fala assim, se ela fez isso, ela tem que morrer. Sentença de morte. E pensa a menina no quarto, ouvindo a assembleia sobre o que ia acontecer com a vida dela. E o pai vira e fala assim, olha, eu não tenho coragem de matar minha filha. O tio fala, não tem problema, eu mato. Aí ele fala, então mate. A gente não pode deixar que ela envergonhe a família. E a menina diz que ouve os passos do pai e do tio vindo de encontro ao quarto. Aquela menina se ajoelha na beirada da cama dela, ela diz, Senhor, eu não quero morrer. Por favor, Deus, me dá o livramento, tira a minha vida, eu preciso pregar para a minha família, eu não quero morrer. E ela começa a orar. E ela diz que começa a ver os passos chegando mais forte, mais forte, mais forte. E ela ouve a porta abrindo, a tranca do quarto. E daqui a pouco ela vê um silêncio. Ouve um silêncio. Quando ela diz que abre os olhos, ela está na sala daquela família que havia evangelizado e aquelas pessoas também ajoelhadas orando por ela naquele momento. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, isso é coisa de maluco. Mas eu lembro de uma história, quando um Filipe, movido por Deus, começa a correr atrás de uma carruagem. E a Bíblia diz que tem um oficial da rainha de Candace. E aquele homem, correndo, olha e diz o seguinte, entendes o que lês? Porque ele estava lendo as Escrituras. E ele diz, como eu posso entender se não há quem me explique? Ele entra e explica as Escrituras. O homem olha e fala, eis a água ali, o que impede que eu seja batizado? Eles descem da carruagem, batiza aquele homem e Filipe então é transladado. Deus continua fazendo, gente. Essa história aqui, ela não é do passado não, ela é para hoje. A gente pode continuar acreditando que se a gente serve ao Senhor, coloca os nossos dias nas mãos do Senhor, dedica a nossa vida ao Senhor, a gente vai ser sustentado pelo Senhor. No tempo oportuno que a gente precisar do milagre, Ele vai dar. Uma geração contando a outra geração os grandes feitos do Senhor. Que os irmãos vivam milagres, para que os irmãos tenham histórias para contar para as outras gerações sobre os grandes feitos do Senhor. Amém? Posso orar com você? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nessa noite, Pai. Te louvamos porque o Senhor é um Deus de milagres, Pai. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que nos supre, Pai, em nossa necessidade, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor está conosco, Pai, nos dias bons e nos dias maus, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos desampara, porque a promessa é que o Senhor estará conosco todos os dias, Pai. Que a gente possa aprender a confiar no Senhor e somente no Senhor, Pai. A gente sabe que o Senhor tem nos dado recursos, a gente sabe que o Senhor tem nos provido nas nossas necessidades, Pai.
Mas aquilo que a gente tem, Pai, é fruto da graça do Senhor, não é a nossa competência, Pai, não são as nossas habilidades, não é porque nós somos bons, porque nós não somos, Pai. É porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, Pai. É o Senhor que dá o pão a quem tem fome, é o Senhor que dá a água a quem tem sede. É o Senhor que nos provê, Pai, em todas as coisas, Pai. Então nos ensine, Senhor, a confiar no Senhor, Pai. Se para que a gente possa experimentar esses milagres, o Senhor tiver que dar aquele saculejo na vida da gente, que o Senhor dê, Pai. Porque a gente quer vivenciar, Pai, coisas sobrenaturais ao lado do Senhor, Pai. Abençoa os meus irmãos, Pai, que se reúnem aqui nessa noite. Abençoa aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet. Abençoa aqueles, Pai, que em algum tempo ouvirão, Senhor, essa mensagem, Deus. Que essa mensagem encontre guarida nos nossos corações, Pai. Que nós sejamos, Pai, vivificados pela Tua palavra, Pai. Que aquilo que eu falei, Pai, que foi do homem, que caia por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que só fique aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Porque a Tua palavra é vida, Pai. A Tua palavra transforma os nossos corações, Deus. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.